Mateus não sei o quê, um garotinho, uma verdadeira palhaçada, é uma verdadeira palhaçada, mas porque dá uns gritos, porque imita alguns artistas evangélicos por aí, chamados pregadores, então costuma juntar uma multidãozinha lá. Aí o camarada lá de longe estava procurando a mensagem, e ele colocou alguma coisa tipo menino lá nas palavras. Aí quando ele está procurando aquele garotinho, ele não tem culpa se os pais estão querendo explorá-lo e destruir a vida espiritual dele, não tem culpa ele, coitado, é apenas levado. Como eu conheço crianças que tiveram seu ministério destruído por causa da ignorância dos seus pais, conheço muitos, tanto na pregação quanto no ministério de libertação, no louvor, tudo que é ramo, tudo que é operações de Deus. Eu conheço pessoas que tiveram suas vidas destruídas por causa da ignorância dos seus pais, que olham para os filhos e veem cifras. No evangelho, meu irmão, você tem que pregar de estômago vazio e não ousar falar em dinheiro. Isto é evangelho. Fora disso é mercenarismo e engano. Então o rapaz procurando lá, e ele colocou alguma coisa, resultado, foi cair numa pregação nossa, cujo título é Deus não conta com o menino. Ele procurando alguma coisa da criança lá, e saiu essa pregação lá no computador dele, Deus não conta com o menino. Ele falou que ficou impressionado com o título da mensagem, baixou e ouviu e ficou impactado. E aí pôde entender, segundo o testemunho dele, que aquilo lá, aquele garotinho pregando, realmente não passava de uma palhaçada. E é mesmo uma palhaçada e ponto final. Amém, meu irmão? Você tem que ter convicção do que você fala. Não é convicção de autossugestão, não. É saber o que você fala. Tinha uma tal de uma pastorzinha por aí, que apareceu no Raul Gil também. Quem lembra o nome dela? Ninguém lembra? Uma menininha, agora já está uma, como a gente costuma dizer, uma mocinha, né? Lembra o nome? Ninguém lembra? Ana Carolina? Isso, é isso mesmo. Ana Carolina. Irmão, nós precisamos ser pessoas de consciência matura, né? Tem que ter maturidade. Nós estamos vendo claramente que uma criança de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 anos não tem estrutura psicológica para ser líder de nada. Nós sabemos muito bem disso. Sabemos muito bem. Ah, pastor, mas Josias assumiu o reinado com 8 anos. É mesmo? Parabéns para ele. Ele assumiu mesmo? Com 500 homens ao redor, né? Ah, tá bom. Assim até eu assumia, desde o ventre da minha mãe. Agora, esse papo de pastorinha, a primeira, como é que chamavam? A pastora mais jovem do mundo. Só se for pastora de ovelhas do inferno. Porque do reino de Jesus Cristo, Deus que eu cultuo, não é, e ponto final. Quem não gostar, que se lixe. A minha missão é falar. Amém, irmão? A minha missão é falar. Então, e falar é uma coisa que, sei lá, parece que eu tenho a língua muito solta mesmo. Então, nós temos que ter maturidade, ver que certas coisas não cabem, né? Ah, o pastor mais jovem, um moleque de 12 anos, pastor. Só se Jesus Cristo virasse palhaço. Só se alguém tivesse uma visão de Jesus de peruca e nariz vermelho. Porque enquanto essa visão não aparecer, meu irmão, Jesus não virou palhaço, isso aí é só história besta. O resultado, nós vemos. O resultado, nós vemos. De repente, você procura, cadê? Quem ouviu falar em Lana Holden? Bastante gente ouviu falar em Lana Holden. Cadê a Lana Holden? Porque tudo é uma questão das palhaçadas da igreja. A mulher era lésbica, né? Se converteu? Amém. Essa obra Jesus faz com a maior facilidade. Isso aí nós sabemos. Quem de nós não sabe disso? Se converteu. Aí foi as altas promoções das assembleias, botaram a mulher em verdadeiros estádios
para dar testemunho. E eu pergunto, testemunho de quê? Ah, que eu era lésbica, tá, grandes porcaria, que era lésbica. Quem quer ouvir isso? O que interessa? Estádios para ouvir a mulher falar. Resultado, não tinha o que falar e ficava defendendo a doutrina. Olha o cabelo, olha a saia, olha o vestido, olha o sapato. Tá, aí, daí a 6 meses, cadê a Lana Holden? Ah, tinha caído novamente no lesbianismo. Por quê? Porque as assembleias viraram um palco de palhaçada. Os batistas nem se fala, esse daí é um socialismo que abomino. Então, meu irmão, nós temos que ter maturidade. Não tem maturidade? Pelo menos você conhece o caminho de Mateus 6,6, não conhece? Não conhece o caminho da oração? Então vai em frente, vai orar, vai buscar, não fica sendo levado por movimentos. Olha hoje como os templos de Satanás, porque a Bíblia diz que o próprio Lúcifer se transfigura em anjo de luz. E hoje nós temos vários templos de Satanás transfigurados em movimentos de luz. É a Igreja Universal, é a Igreja Mundial da Graça, é o R.R. Soares, é a Deus é Amor. Isso aí é Lúcifer transfigurado em anjo de luz. Esses lugares são templos de Satanás. E se lá tem Deus, eu desafio amanhã eu não despertar. Eu desafio amanhã eu não estar de pé. O Deus deles, eu piso na cabeça deles. O que eles chamam de Jesus, com aquelas práticas horrendas, aquilo ali a gente está pisando na cabeça daqueles demônios disfarçados. Então, meu irmão, nós temos que ter maturidade, cuidado com os movimentos, né? Cuidado com... Ah, vai ter um evento aqui, vai ter um evento ali. De vez em quando eu recebo uns e-mails aí, grande evento gospel de negócio de canto, essas coisas de canto. Aí eu mando um e-mail para os líderes dos eventos. Está na hora de parar de mercenarismo. Está na hora de parar de querer ganhar dinheiro em cima das costas de Jesus Cristo. Vai trabalhar, vagabundos. É esse o e-mail que eu tenho mandado para esses líderes desses. O outro vem com um congressinho, grande congresso, eu mando sempre os mesmos recados. Vai caçar um emprego, vagabundo. O camarada quer fazer um congressinho ali e cobrar R$200 de entrada. Imagina Jesus fazendo isso. Jesus chega, um grande evento com Jesus Cristo no Maracanã. Só entra quem pagar 200. Você já imaginou o Senhor Jesus fazendo isso? Não, se você não imaginou Jesus fazendo isso, você não pode aceitar que homens façam. E aí é o que nós mais temos. O outro manda propaganda de seminário. Divulga o seminário, o grande seminário teológico, reconhecido pelo MEC. Você já sabe, se é reconhecido pelo MEC, lata de lixo. Mas, grande seminário reconhecido pelo MEC. Mensalidade, R$250. Ora, não está vendo? Não está na cara que isso é mercenarismo. Não está na cara que isso é pilantragem. Não está na cara que tem gente querendo enriquecer à custa do nome de Jesus. Não está na cara isso. Mas, muita gente não vê. Amém, irmão? Nós continuamos clamando, continuamos orando, denunciando, apontando o dedo na cara, e eu digo, até aqui nos ajudou o Senhor. Enquanto Ele me sustentar de pé, os mercenários terão que me ouvir. E olha, parece que a previsão é bem longa, eu ainda tenho muito a pregar sobre essa terra. Fazer o quê? Uma coisa eu sei, que se eu tiver certeza que eu ouvi a voz de Jesus, eu abro a minha boca e falo. Quem assistiu a rádio hoje, alguém conseguiu assistir a rádio hoje, a rádio mesmo, transmitida por ondas, não online? Viu a mensagem que eu deixei rodar praticamente o dia todo? Eu deixei apenas 3 mensagens rodando na rádio hoje o dia todo, desde amanhã. Só 3, direto. E dentre elas estava a última. Eu intitulei como Juízes do Inferno. A última mensagem recebeu esse título:
Juízes do Inferno, rodou o dia todo na rádio, não veio nenhuma polícia me procurar, sei lá se perderam o endereço, não mandaram nada para cá, sei lá. Juízes do Inferno, e já está na internet. Eu já mandei o link aí para alguns irmãos, ajudem a distribuir nos seus contatos, Orkut, Facebook, Twitter, essas coisas todas que vocês gostam de ficar lá, divulga em tudo, tá, irmão? Divulga. Porque a hora que eles acharem que não podem mais me suportar, eles vão vir tomar um café comigo aí na porta. Então, Juízes do Inferno, como eu falei, pode mandar ver na duplicação desse DVD, porque não quero demorar muito a ir lá no fórum e distribuir lá dentro do fórum, aonde eu tenho certeza absoluta que os juízes tomarão conhecimento do que eu estou falando a respeito da bandeira do judiciário, que eu piso em cima dela, que eu não a reverencio, que eles para mim não passam de lixo, e o sistema judiciário para mim é podre, eu não admito. Um homem não pode, sem conhecer o outro, sem ter provas, sem ter ouvido. Lembra o que disse Nicodemos? Lembra o que disse Nicodemos para Caifás? Porventura a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo? Ué, é o que o nosso sistema, misericórdia, o sistema judiciário está fazendo aí direto, é condenando pessoas sem ouvir, igual aconteceu conosco. Nos mandaram para dentro da cadeia, mas ninguém nos ouviu. Aí quando Afonso foi dar o testemunho lá, a juíza falou assim, bom, agora você tem a oportunidade de falar, esse é o momento. Se você não quiser falar, você não precisa falar. Mas, se você quiser falar, esse é o momento. Aí Afonso falou assim, eu sei disso. Ela já deveria imaginar o que vinha pela frente. Quando ele falou, eu sei disso, ela deveria imaginar. O vídeo e tem áudio disponibilizado na internet com esse testemunho lá do irmão Afonso. E muita gente já tomou conhecimento dele. E ele disse assim, eu sei disso. Então tá, esse é o momento, o senhor pode falar. Aí ele falou assim, me tiraram do meu trabalho, na minha igreja, na minha vida, na minha rotina, me jogaram numa cela que nem um porco, ninguém me ouviu, ninguém me perguntou nada. Não, mas esse é o momento. Esse é o momento? Depois de 2 meses que nós estaríamos aprisionados, aí vem dizer que depois de 2 meses dormindo que nem um porco, um em cima do outro, gente dormindo pendurada nas grades, comendo aquela comida que eles dizem que gastam R$1.300 com um preso. Mentira, que cachorros por aqui fora estão comendo melhor do que aquela comida lá de dentro. Não tem condição. Depois de 2 meses é que nós seríamos trazidos da prisão para as pessoas nos ouvir. Isso é um sistema jurídico que eu cuspo nele, já estou cuspindo há muito tempo. Ele é horripilante. Mas neste século 21, quando o Senhor Jesus descer no Monte das Oliveiras, eu virei com ele. E eu duvido que vai ter juiz fazendo uso do seu canudo. Eu duvido. E tem mais, irmãos, tem coisas que a gente fala que soa como loucura. E essa é a mensagem de hoje. Verdades absurdas. Como é que é, pastor? Jesus vem no Monte das Oliveiras e você vem com ele? Eu venho com ele. Essa é a nossa mensagem de hoje. Verdades absurdas. É sobre isso que nós vamos estar falando nessa noite. Tem coisas que você soa e parece uma agressão, mas dobra os teus joelhos e vai procurar saber de Deus se o que você ouviu é verdade ou não. Amém. 2 Reis, capítulo 6, verso 24, diz: Sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Assíria, ajuntou todo o seu exército, e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a 4ª parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças
de prata. Vá ao capítulo 7, diz: Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um sicro, e 2 medidas de cevada por um sicro à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Vá ao verso 16, diz: Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Sírios, e havia 1 medida de farinha por um sicro, e 2 medidas de cevada por um sicro, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um sicro, e 1 medida de farinha por um sicro, à porta de Samaria. Amém. Você pode sentar. Irmãos, o cenário aqui, quando Samaria foi cercada, o cenário é devastador. O cenário é horripilante. Se você observar o texto todinho do capítulo 6, você vai ver que o rei está caminhando próximo ao muro da cidade e uma mulher grita para ele: socorre. Ela: de quê? Eu vou socorrer de quê? Diz o rei. Enfim, a mulher diz assim: não, nós combinamos, eu e uma mulher aqui, que íamos cozinhar o nosso filho, depois cozinharíamos o dela. Cozinhamos o meu e comemos, mas agora ela escondeu o dela. Aí o rei rasga as suas vestes e diz inclusive que vai arrancar a cabeça de Eliseu. Por quê? Porque Eliseu é que havia profetizado que essa catástrofe aconteceria. Como se ele tivesse culpa. Mas é assim, a visão, falta a visão espiritual, as pessoas querem arranjar qualquer argumento. Então, o cenário é devastador. Você viu ali, uma cabeça de jumento era vendida por 80 peças de prata. Era uma coisa absurda. Aí Eliseu vem, quando mandam caçá-lo, ao invés de que encostassem a mão nele, ele manda bater a porta na cara do mensageiro e manda um recado para o rei. Vai acontecer o seguinte: por esse tempo amanhã vai haver abundância. Vocês vão comprar farinha a um preço que nunca compraram antes. Vocês vão ter alimentos de uma maneira tão rica e abundante que tudo vai ficar barato, da noite para o dia. Aí o capitão, ele ouve aquilo, ele diz o quê? O quê? Isso é absurdo. Nem que Deus fizesse janelas nos céus, isso aí não aconteceria. Ele está olhando para o cenário da cidade. As pessoas estão cozinhando os próprios filhos. A coisa é nesse nível, horripilante. Como que se poderia imaginar uma situação tão abundante quanto a que Eliseu está profetizando? A lição começa logo aí, irmão. Não interessa a situação que eu esteja vivendo. Não interessa se eu estou no vale da sombra e da morte. Eu tenho que saber que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não posso duvidar, porque a Escritura diz que se tu creres, verás a glória de Deus. Agora, esse homem tinha direito a duvidar? Tinha. Eu posso até estar errado, mas eu dou a ele o direito de duvidar, mas não de falar da sua incredulidade.
aí é outra história. Ele tinha o direito de duvidar e dizer assim, não, eu vou consultar o Senhor, vou dobrar os meus joelhos, eu vou falar com Deus. Deus, essa palavra, essa verdade aí está muito absurda. Isso vem mesmo do Senhor? Que loucura! Nós estamos aqui praticamente mortos de fome, casas sendo invadidas, casas sendo saqueadas, pessoas cozinhando o próprio filho para matar a fome, a noção, já perderam a noção do certo e do errado. A cidade está vivendo uma situação de loucura. Deus, é verdade mesmo que amanhã nós vamos comer abundantemente? Isso ele tinha direito, mas duvidar da palavra do homem de Deus, sem consultar o Senhor, isso ele não tinha direito. Nós temos que nos preparar, e é isso que Deus tem trabalhado no meu espírito, me preparando para verdades absurdas. Senão eu não vou adiante. Os projetos de Deus comigo são estonteantes. As mídias serão obrigadas a falar no meu nome. Os projetos são tremendos. Mas eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Como ninguém nasce preparado, Deus tem me preparado. E muito do que Deus tem me dado, eu tenho passado para vocês. São verdades absurdas. Pregar contra o sistema judiciário, isso é absurdo. Chamar juízes de hipócritas, mercenários e safados, não, isso é absurdo. Não é absurdo? Mas e se essa for a vontade do Senhor? Então, Eliseu diz assim para o homem, quer dizer que se Deus abrisse a janela, tal, então está certo, olha, tu vai ver com os teus olhos, mas tu não vai comer um grãozinho de farinha. Quando acontece a situação, o povo vai lá, uns 4 leprosos que estavam fora da cidade, estavam com fome, disseram, nós estamos morrendo, vamos lá no exército assírio mesmo, vamos ver o que está acontecendo por lá, se eles nos matarem, que diferença vai fazer, nós já vamos morrer mesmo, vamos lá ver o que está acontecendo no exército assírio, no arraial deles, se eles nos der comida, melhor, se eles nos matar, já estamos mesmo à beira da morte. Aí 4 leprosos, 4 leprosos, isso deve ter uma simbologia tremenda nisso aí. Aí chegam no arraial, quando eles chegam, está um silêncio total. Tudo arrumadinho, mesas fartas, prata e ouro espalhado para tudo que era canto. Tendas armadas, foi tudo abandonado. A Escritura diz que Deus colocou no ouvido dos sírios, um som de carros de guerra. E eles acharam que Israel havia se aliançado com outros reis e vinha contra eles. Eles largaram tudo e foram embora, de volta para a sua cidade, e saíram do cerco de Samaria. Os leprosos chegaram lá, viram isso, comeram, beberam, depois a consciência deles pesou, eles falaram, não vão ficar com essa bênção só para nós não, vamos avisar lá na cidade. Pegaram umas pratas, um ouro, esconderam o deles, e depois foram lá e falaram. Quando a notícia chegou, que o povo começou a sair, o capitão está na porta. A massa esfameada atropela ele, pisoteia e ele morre, porquanto duvidou de que Deus é Senhor das provisões. Irmão, nós temos que nos preparar para coisas absurdas. Se tudo, nós já falamos isso tantas vezes, se tudo que eu ouvir é aquilo que já cai certinho dentro de mim, então significa que eu já estou bem, eu estou caminhando muito bem. Eu não entro na igreja para ouvir o que me agrada, eu entro na igreja para ouvir o que me corrige. A igreja é um lugar de correção, a igreja é um quartel, onde Deus nos prepara para a guerra e para herdarmos o reino de Deus. Quando nós viemos do mundo, nós não estamos prontos para isso. E tem verdades, e principalmente na dispensação da restauração, existem verdades que elas fazem o nosso cérebro girar. É estonteante. E se nós não tivermos
afinados com Deus, nós deixamos as coisas passar, nós ignoramos e nós vivemos a nossa própria vida. Quer ver uma verdade absurda? Abraão, eu tenho um grande sacrifício. Senhor, pode falar, tu sabe que eu não te nego nada. Abraão, eu sei. Dessa vez eu quero o teu filho como sacrifício. Que verdade absurda. Com que Deus usou um profeta? Não. Deus usou sonhos? Não. Deus usou visões? Não. Abraão sabia qual era a voz de Deus e ele ouviu a voz de Deus na sua intimidade. Muitas vezes nós na intimidade temos ouvido Deus, mas as verdades de Deus são absurdas e nós dizemos não. Isso é comum. Se isso acontecia comigo, antes de eu ouvir Deus, antes de eu saber que era Deus falando comigo, eu ouvia as coisas e dizia assim, não, isso é do meu pensamento. Mas eu tinha desculpa, porque eu não sabia, eu era que nem Samuel, eu não sabia que era o Senhor, mas agora eu sei. Agora eu não tenho mais desculpa. Se Deus falar, eu corro e executo. Graças a Deus que Ele não nos dá um fardo maior do que o que possamos carregar. Não nos dá nada acima da nossa fé, das nossas condições. Não somos tentados ou provados além do que possamos resistir. Isso eu glorifico a Deus. Agora, o que está dentro das minhas forças, eu corro e executo, porque eu sei o que é a voz do Senhor, eu sei as suas confirmações. Abraão, eu tenho sacrifício. Isaac. Imagina se Abraão chegasse para sua esposa, Sara, e dissesse assim, olha, estou indo lá no Monte Moriá, porque eu vou fazer um grande sacrifício. Abraão, mais um sacrifício que o teu Deus te pediu, vai lá fazer. Não, dessa vez, não precisa preparar novilho, não precisa preparar cordeiro, dessa vez não precisa preparar nada, o sacrifício é Isaac. Quem concordaria com isso? Sabe quem concordaria com isso? Quem realmente sabe que só o Senhor é Deus. Abraão vai com os seus funcionários, mas de repente deixa os funcionários e segue sozinho com Isaac. E diz, ficai aqui enquanto eu e o menino vamos lá adorar. Daqui a pouco a gente volta. A Bíblia diz que Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. O escritor de Hebreus diz que Abraão creu a tal ponto que ele acreditou que mesmo depois de matar e sacrificar Isaque, ainda assim, das cinzas Deus o traria de volta para cumprir a promessa que disse, a tua descendência será bendita, multiplicada. Então observa bem a postura de Abraão diante de uma verdade mais absurda. Quando Josué recebeu a ordem de sitiar Jericó e dar 7 voltas, primeiro, a cada dia era uma volta, e no último dia, no 7º dia, eram 7 voltas. Ora, que loucura! Josué, será que você ouviu mesmo Deus? Poderiam alguns pensar, né? Será que Josué, o sol não está derretendo o cérebro dele? Não. E o que vai adiantar a gente rodear essa cidade? Vamos dar a volta nessa cidade. Olha as muralhas, 6 metros de largura. Você sabe que são 6 metros de largura, meu irmão? 6 metros de largura é uma coisa absurda, mais do que daqui naquela parede. Imagina uma muralha dessa largura, passando 2 carruagens em cima de vigia, uma que ia, uma que voltava, puxada a cavalos, e que ia adiantar rodear aquelas muralhas, depois bater o pé e gritar? Que ia adiantar? Quando Deus manda, não interessa o que vai acontecer, o negócio é fazermos a nossa parte. Houve um homem chamado Davi, que não era o considerado homem, quando ele no seu interior sentiu a voz de Deus dizendo,
vai, guerreia contra esse incircunciso filisteu, que eu o entregarei nas tuas mãos. Ele vai dizer, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Quando essa verdade foi proferida por Davi, todo o exército de Israel disse o quê? Representado por Saul, você não pode. Você não tem condição. Ou seja, a verdade proferida por Davi, que iria enfrentar aquele gigante e derrotá-lo, era uma verdade absurda. Olha como nós precisamos tomar cuidados com as coisas que nós temos ouvido. Porque às vezes nós achamos que a coisa é absurda, mas Deus está no meio do negócio. Nós, seres humanos, temos que nos convencer que nada somos, nada temos, nada podemos. Nós temos que nos convencer que nossos olhos, nossos ouvidos, nossos sentidos não são o suficiente para nos conduzir em triunfo, poder e glória. Nós temos que definitivamente ter a consciência de que temos que ser tardios em falar e sempre prontos a clamar, a buscar, a orar. Esta é a posição do cristão. Porque há caminhos que a nós homens parece bom, mas o final é um caminho de morte. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as coisas que temos ouvido, mesmo quando elas parecem absurdas, porque elas podem ser a verdade. Quando nós andávamos no meio dos terreiros, colocando as farofas nas esquinas com os seus alguidais para os cachorros e para os capetas comerem, e alguém falava de Jesus, isso era um absurdo. E hoje estamos aqui para dar a vida por esse Jesus que um dia nós falamos. Isso aí não me interessa. Eu não quero saber dessa religião. E lá estava a verdade. Muitos hoje olham para trás, como eu conheci testemunho, de pessoas que olham para trás e dizem assim, puxa vida, como eu perdi tempo. Já tinham me falado de Jesus quando eu tinha 20 anos. E eu só fui realmente conhecê-lo com 40. Eu perdi 20 anos. Por quê? Porque a verdade era muito absurda. Jesus te salva, te cura, te perdoa. Jesus te leva para o céu. Isso era uma verdade muito absurda. A nação de Israel esperava tudo, menos o Filho de Deus. Qual foi a condenação de Jesus lá no Sinédrio? Ele se disse Filho de Deus. Ué, e essa não era uma verdade? Mas não era uma verdade absurda? Traz o Nazareno aí, vamos interrogá-lo. O que você ouviu falar? Ah, ele diz que é o Filho de Deus. Tá. Não, isso não, ele não vai ter coragem de dizer isso na nossa frente. Isso é uma blasfêmia. Vamos perguntar. Tu és o Filho de Deus? Aí Jesus diz assim, se eu disser, vocês não vão crer. E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Aí eles dizem assim, ah, então tu és o Filho de Deus. Aí Jesus diz assim, eu sou, e vereis o Filho de Deus à destra do Todo-Poderoso. Aí Caifás, no poder, rasga suas vestes e diz, blasfêmia, não, verdade. É réu de morte porque blasfemou. Não, não era réu de morte por ter blasfemado. Ele falou a verdade, ele realmente é o Filho de Deus. Tem verdades que nos soam absurdas, mas são verdade. Quando eu digo que eu fui levantado na nação brasileira e no mundo para fazer guerra, isso é absurdo, mas acredite, o mundo verá que é uma verdade. Quando eu digo que Jesus Cristo voltará no século 21, é absurdo, eu sou um maluco, eu sou um blasfemador, eu sou um fanático, eu sou um louco, mas o mundo verá. Há verdades que são absurdas. Mas e se for a verdade? Como que fica?
o sinédrio coloca Jesus no meio e cercam ele, tentam, né? Pilatos depois coloca Jesus lá e faz um monte de pergunta, fica impressionado com Jesus. Quando Pilatos ouve dizer assim, ele se diz rei. Aí Pilatos leva um choque e diz assim, tu és rei? Ora, peraí, por que Pilatos perguntou? Ele não sabia que ali em Jerusalém só existia um rei, que era Herodes, e ele servia a esse rei? Como que ele foi perguntar a Jesus se Jesus era rei? Ele poderia simplesmente ter ignorado isso, mas ele não conseguiu ignorar, o Espírito Santo não deixou ele ignorar. Quando ele se diz rei, aí Pilatos larga a multidão, vem até Jesus e diz assim, tu és rei? Aí Jesus diz assim, para isso eu nasci e vim ao mundo, mas o meu reino não é deste mundo. Quer dizer que existe um outro mundo? Quer dizer que Jesus é rei de um outro mundo? Não, isso é muito absurdo. Mas e se for verdade? Pilatos fica impressionado, tenta escapar, mas não tem a postura que deveria ter e resolve lavar as mãos, e pode ser que hoje ele esteja num lugar onde água não tenha. Irmão, Zacarias, o pai de João Batista, já avançado em dias, a sua mulher não só avançada em dias, mas era estéril. Isabel, a mãe de João Batista, era estéril. Aí o anjo Gabriel, lá dentro do santuário, no Santíssimo Lugar, quando Zacarias está prestando lá dentro da sua ordem, os trabalhos sacerdotais, ele vê o anjo Gabriel que fala com eles, olha, a tua mulher terá um filho. E Zacarias diz assim, não, como vai ser isso? Eu já nessa idade, a minha mulher é estéril, como que ela vai ter um filho? Que verdade absurda para Zacarias. Aí o anjo diz assim, porquanto tu não creste na minha palavra, e eu assisto diante do Todo-Poderoso, tu ficarás mudo até que a palavra se cumpra. Tu vai perder muita coisa na vida, tudo que tu precisar usar, o dom da fala, tu está perdido, até essa criança nascer. Até o dia que perguntaram para ele, a criança nasceu, como vai se chamar? Aí ele escreveu numa tábua, João, aí a língua dele soltou. Ele voltou a falar quando viu o cumprimento da palavra do anjo diante dele. Não era absurdo? Era muito absurdo. Nós tivemos um caso de Jeremias. Jeremias vem profetizar para a nação de Israel e diz, olha, o império da Babilônia vem aí e Deus está com Nabucodonosor e a palavra é essa, querem viver? Queremos, rendam-se e sejam escravos do rei da Babilônia, vocês salvarão a vida de vocês. Não, isso é muito absurdo, isso eu não vou aceitar. Não vou aceitar essa palavra. E se for a verdade? Interessante que quando Jeremias está profetizando as coisas avessas, as coisas contrárias no meio do povo de Israel, nós não vemos ninguém, nenhum momento do livro diz que alguém se reuniu, alguém foi procurar o templo, que alguém foi orar, que alguém foi fazer alguma coisa, que alguém consultou um sacerdote. Não, Jeremias está profetizando ali e as pessoas só estão de olho em Jeremias e prontas a recriminá-lo, como Deus falou assim, eu te coloco contra todos os moradores da terra, contra os príncipes, contra os sacerdotes, contra os governadores, contra os reis, tu vai ser contra todo mundo. Todo mundo estará contra você. E nós vemos exatamente isso. Ninguém foi capaz de se dirigir a um templo, seja lá como fosse, e fazer sequer uma oração. Simplesmente, quando Jeremias falava, eles queriam reprovar, rejeitar, bater, espancar, prender. Ninguém se preocupou em buscar ao Senhor, quando Jeremias está dizendo que eles deveriam se render como escravos ao rei da Babilônia, para que pudessem ter vida. Não era absurdo? Mas era verdade? O que você tem ouvido, irmão? Que você tem rejeitado aí?
Quais as mensagens que foi pregada desse púlpito que você achou as mais absurdas, mais desqualificadas? Aquela que você diz assim, caramba, o pastor hoje está bêbado. O pastor hoje não sabe nem o que está dizendo, não está falando coisa com coisa. Abraão também estava bêbado quando disse, vou subir o monte para sacrificar meu filho. Estava maluco. Davi também era um louco quando se irmou de encarar Golias. Só um maluco para encarar Golias. Um homem de mais de 3 metros de altura e ele um molequinho de 16 anos. José também devia estar meio doido com aquelas histórias todas, daqueles sonhos lá. Então, irmão, atente para o que você tem ouvido. Onde está a verdade? Não está aí nem na sua nem na minha mente. Não somos nós que fabricamos verdade. A Escritura diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se eu preciso conhecer, ela está fora, ela vem de fora, ela não faz parte de mim. Faz parte de mim que Deus fosse enviar o seu Filho para resgatar a humanidade dos seus pecados? Isso estava em mim? Não, isso não estava em mim. Isso nunca foi projeto de Deus ligado a mim. Isso era projeto de Deus, lá com Ele. Ele revelou esse projeto que eu jamais tomaria conhecimento dele. Outra coisa, nós vemos o profeta chamado Amós. Você lembra de Amós? O rei chega para Amós e diz assim, ô vidente, vai profetizar lá para as tuas terras lá, para tal lugar e tal lugar. Não vem profetizar aqui em Jerusalém não, porque aqui tem a casa do rei. Vai profetizar para outras bandas, ninguém aqui quer saber da tua profecia. Aí Amós diz assim, eu não era profeta nem filho de profeta, eu era boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor se manifestou a mim e me tirou de após o gado e disse, vai e profetiza ao meu povo, a Israel. E assim diz o Senhor. Tu dizes não profetiza, mas o Senhor diz, a tua mulher se prostituirá na cidade, o teu povo, os teus filhos serão levados cativos, e Israel certamente cairá a espada e a terra de Israel será repartida a cordel. E agora, como é que fica? Tem verdades que nós ouvimos em que elas não são muito agradáveis. Mas quem foi que disse que Deus nos chamou para ouvir as coisas agradáveis? Não são verdadeiramente as coisas que mais nos desagradam, que mais nos edificam? Quando Deus diz assim, olha, vou descer o chicote, te conserta, isso não dá um prumo? Não é isso que realmente nos coloca na posição que devemos estar? Hoje nós declaramos muitas coisas, irmão, a igreja tal, nada mais é que um templo de Satanás disfarçado. Aí muitas pessoas torcem o nariz, muitas pessoas dizem, não, eu não creio nisso, eu já recebi tantas bênçãos lá. Eu também, eu ia no terreiro de Macumba, e quando alguma coisa de boa acontecia na minha vida, o demônio chamado Tranca-Rua, ele dizia assim, viu como eu te abençoei? Muita gente, quando eu digo Igreja Universal do Reino de Deus, é um templo de Satanás na terra, um dos mais poderosos, um dos que mais vidas são destruídas, não tem salvação naquele lugar, não tem ensinamento das grandezas de Deus, não tem revelação de Jesus Cristo, aquilo ali é só mercenarismo, engano e vidas levadas para o buraco, para a cova. Tanto que nos rituais da Igreja Universal, eles enterram uma Bíblia. E aquilo ali faz parte dos pactos de Edir Macedo, que é maçom. Como que um maçom pode ser líder evangélico? E quando nós temos falado tanto dessas coisas, denunciado os templos de Satanás que estão aí, que é a Universal, é a Internacional da Graça, é a Mundial do Poder de Deus, é a Deus é Amor, esses são templos de Satanás imenso. Essa verdade soa muito grosseira. Essa verdade soa muito impactante. As pessoas prefeririam que eu dissesse assim, tem por aí algumas igrejas que o diabo está usando. Não, eu digo é fulano, beltrano e cicrano, templo de Satanás. Isso soa muito mal. As pessoas se sentem agredidas. Elas se sentem muito contrariadas. Tem gente, às vezes, que eu estou pregando, quando eu falo certas coisas, eu vejo a pessoa olhar lá para a rua para ver se não está passando ninguém.
Não preciso olhar para a rua, irmão, porque o que eu prego aqui eu solto na rádio, para o mundo todo ouvir, vai para a internet, vai para a rádio, o bairro todo ouve. Não é à toa que os batistas não olham para a minha cara, não é à toa que os assembleanos me odeiam, porque as verdades que eu falo são verdades absolutas, mas que eles não querem ouvir. Quando eu falo que as assembleias se transformaram em palco de Satanás, com pactos com políticos, eu tenho falado, o púlpito de Jesus Cristo não se divide com políticos. Muita gente diz que não é bem assim, que nós precisamos de homens, representantes do Congresso Nacional, seja lá onde for. Não precisamos, não! Jesus Cristo é autossuficiente, é general de guerra para guardar sua igreja sem precisar de homem algum. Mas essas verdades são muito absurdas. Muita gente não quer saber delas. Muita gente tem medo. Quantos pastores têm medo do que eu prego? E esses dias estivemos lá em Minas. Há poucos dias, quando estivemos lá em Minas, num feriado que teve aí, e um pastor lá me viu na porta de uma padaria e veio me abraçar. E o homem parece que tinha quebrado o disco. Ele só falava o seguinte: esse homem tem muita coragem. Esse homem tem muita coragem. Não, esse homem é muito corajoso. Esse homem tem muita coragem. Parece que tinha quebrado o disco. Só falava isso. E ele fez menção de algumas coisas que eu acho que ele ouviu. Foi o CD, a mensagem intitulada Delegada e ONU. Meu irmão, a ONU está por aí comendo petróleo, se alimentando da desgraça dos outros. A ONU vem aqui no Brasil e implanta os direitos humanos. O Brasil abriu as portas, vamos implantar os direitos humanos. Maravilha, claro, maravilha. Mas cadê a coragem da ONU de implantar os direitos humanos lá na China? Você que tem internet já deve ter recebido as atrocidades que acontecem lá na China, os assassinatos, as coisas absurdas, uma terra sem lei, onde o comunismo impera. Ninguém fala nada disso. Quando aparece alguém para falar, a verdade é absurda. Que isso? Está falando de uma nação, está falando de líderes, está falando dos governos, está falando disso, daquilo outro. Não pode falar, porque a verdade soa muito absurda. Eles dizem não pode falar, ao contrário eu digo, não posso deixar de falar. Então, meu irmão, o que você tem ouvido por aí? Coisas absurdas ou coisas agradáveis? Quando você ouve coisas agradáveis, você vai... Eu falo você, estou falando da mensagem, né, irmão? Quando as pessoas ouvem coisas agradáveis, elas dobram os joelhos e dizem assim: ah, Jesus, muito obrigado. Elas vão lá orar. Estou falando de experiências que a minha mente me traz, me aviva aqui. Ouviu coisas agradáveis, profecias dentro das igrejas, pregações, um papo de irmão, ouviu coisas agradáveis? Dobra o joelho, ah, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque eu sou especial para o Senhor e por aí vai. Mas quando ouvem coisas que desagradam, não tem a mesma atitude. Simplesmente diz, está amarrado em nome de Jesus. Para longe de mim tal coisa, está repreendido. E se o tal que você diz está amarrado e está repreendido? E se for uma verdade? Que simplesmente você não queria ouvir, mas é uma verdade. Então, meu irmão, esta é a palavra de hoje. Verdades absurdas, que nenhum de nós muitas vezes quer ouvir, porque soa mal, é pesado. Imagina, rendam-se ao rei de Babilônia. Você quer ouvir uma coisa dessa que você tem que se render? Ninguém quer ouvir uma coisa dessa. Né? Mas a exemplo, Jesus diz para a humanidade: eu sou o Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não, ele é o Filho de Deus? Que isso? Prega ele na cruz, ele está blasfemando. E se for a verdade? Então nós vamos estar orando para que, quando ouvirmos o absurdo, antes de dizermos que é absurdo, possamos perguntar a Deus se aquele absurdo
não é uma verdade. E se for, como fica?